Tem uma coisa que a gente tem que aprender diariamente, é treinar diariamente, é filtrar as coisas que chegam até nós. Nós temos que realmente treinar isso a ponto de não deixar que algumas coisas não nos atinjam. A filtrar, às vezes até mesmo nos fazer de surdo para determinadas situações, para determinadas coisas que as pessoas nos falam. Se fazer de surdo para palavras negativas, dá uma de desentendido mesmo, de João sem braço, falar: oi, o que aconteceu? Não tô entendendo, não é comigo. Realmente se fazer dessa forma, porque só assim a gente consegue sobreviver no caos de algumas pessoas, né? Porque só de ficar perto de algumas pessoas negativas é um caos tremendo. Daí, como tem algumas pessoas que a gente tem que conviver, a gente não pode, não tem como de fato sair daquele mesmo ambiente da pessoa, como no caso, por exemplo, às vezes você trabalha com alguém assim, ou se convive com alguém da sua família que seja assim. Então a gente tem que aprender de fato a filtrar. E isso é um treino, não é uma coisa que se acontece da noite pro dia, que você vai falar: ah, agora eu não vou mais ouvir essa pessoa, não. Isso é treino mesmo. Eu tava lendo o livro do Dr. Augusto Cury, relendo, na realidade, eu já li esse livro uma vez, Ansiedade 2, Autocontrole. E aqui conta a história que eu vou ler pra nós aqui. Deixa eu achar. Está na página 85. Veja esta metáfora. Havia 100 ratinhos competindo para subir ao topo do maior edifício do mundo, em Dubai. Após a largada, todos saíram em disparada, mas durante a subida, um falava para o outro: vamos cair. Olha a altura. Vamos morrer. A maioria despencava após subir 10 metros. Uma minoria conseguiu escalar uns 100 metros. Porém, só um ratinho atingiu o topo. Todos aplaudiram o vencedor. E ao perguntarem ao ratinho qual era o seu segredo, ele disse: o quê? Foi então que os outros ratos descobriram que ele era surdo. Quem ouve todos os dias sobre uma crise econômica, por exemplo, tem grande dificuldade de dar um salto qualitativo, de se movimentar, de usar o caos para libertar a inventividade. Por isso, muitos economistas são ótimos em dar opiniões, mas não em empreender. O caos paralisa ou liberta a sua capacidade de criar. Aí ele continua: devemos nos informar o suficiente para traçar metas, mas não para nos paralisar. Por isso que eu comentei que a gente tem que se fazer de surdo para algumas situações, né? Porque se a gente for escutar tudo que os outros falam, a maioria já começa: não vai dar certo, não vai isso, não vai aquilo. Às vezes nem tentou e já sai dizendo que aquilo não vai dar certo. Então são palavras negativas que a gente tem que não ouvir, se fazer de surdo, filtrar. E a outra, mais na frente, quando ele cita que a gente tem que se informar, mas tem que traçar metas, se informar o suficiente para traçar metas, mas não para nos paralisar. Por isso que eu falei também a questão de filtrar o que a gente ouve, né? Ao que a gente vai dar ouvido, porque assim, surdo a gente não é. A gente vai escutar, mas ao que a gente vai dar ouvido e ao que não. Então, se você ouve todo dia sobre crise, você vai deixar aquilo te abalar, vai deixar aquilo se transformar realmente em uma crise na sua vida, te ser uma dificuldade para você, ou você vai ouvir, porque surdo você não é, mas vai filtrar e vai tentar encontrar alguma saída para aquela situação, vai tentar uma outra forma. Não façamos como o ratinho, nos façamos de surdos para algumas situações, para algumas pessoas. Não vamos ser mal educados, obviamente, simplesmente virar as costas e tudo mais, mas tem hora que tem que fazer igual os pinguins de Madagascar lá. Sorria e acena, Kowalski, só sorria e acena. Ou como diz o Leandro Carnal, faz aquele som bovino, né? A pessoa tá falando coisas negativas, você fica São coisas que a gente tem que aprender, gente, pro dia a dia, porque senão a gente fica doido.